se colocando diante de Deus para poder buscar a sua libertação, é aonde que Deus ressuscita. Deus levanta o morto, Ele dá vida, Ele reconstitui aquilo que não existia. É o sobrenatural de Deus, sobrenatural de Deus na sua vida. E Deus tem feito isso. Eu já orei em favor de pessoas mortas. Uma criança estava com 9 meses de nascido, eu estava com 22 anos de idade, estava iniciando dentro do Evangelho. Eu abandonei tudo. Eu vivia da fé, em consagração, em oração. Eu orava de cedo até a noite, e fazendo uma congregação no reino como Jesus fez. Porque se não for assim, a gente não podemos fazer a conquista, não podemos fazer o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, o paralítico andar, o coxo levantar, saltear. Não podemos dar ordem ao morto para que o morto levante e pega seu leito e caminha. Então é isso, meu amigo. Essa fé está em nós, está na vida dos pastores, dos bispos, dos missionários. Eu não estou indo nem para o diabo, porque o diabo, a missão dele é essa, mas nós temos uma missão acima do mal, acima do inferno, acima do diabo, acima das coisas dessa terra. É determinação. Olha aqui, eu vou citar aqui um texto, uma passagem bíblica. Pois Deus ele pediu que Isaquiel, ele foi um profeta, ele foi um homem de Deus. Isaquiel estava com a mão na cabeça, mas Deus ele usou o profeta Isaquiel para que ele fosse até um determinado lugar, um lugar de vale. Vale é o que? É lugar mortais, aonde que existe pessoas mortas. Eu já cheguei a um momento que eu já fui num lugar, no deserto, numa fazenda, e eu abri a cancela e passei por lá de dentro. E eu dobrei o meu joelho quando foi da noite que eu acendi a lâmpada para poder fazer a leitura da Bíblia. Estava cheio de osso, era vale de ossos, de animais. Havia morrido muitos animais. Então também a Bíblia fala em questão, uma das coisas, que Isaquiel foi um profeta de Deus. E Deus, ele pôde ter, a voz de Deus chegou até a vida do Isaquiel. E a voz de Deus chegando até Isaquiel, Deus permitiu que Isaquiel fosse até uma cidade, como fosse uma cidade de cemitério, porque havia morrido, mas só que nessa cidade, os ossos, as pessoas que morriam, os ossos ficavam jogados pelo chão, de cima da terra, do chão abaixo, estendido como fosse um campo minado. Então Deus, Isaquiel teve que conviver dentro daquela cidade somente só. Mas Deus, Isaquiel não tinha uma pessoa para poder auxiliar, uma pessoa da confiança, que ele pudesse vir auxiliar Isaquiel, Isaquiel vir contar com aquela pessoa. E Deus olhando, Deus vendo, e Deus falou: eu vou trabalhar de cima da coisa. E Deus, a voz de Deus chegava até Isaquiel. E Deus mandou que Isaquiel fosse até aquela cidade, aquele local, aquele lugar. Quando Isaquiel chegava até ali, Isaquiel olhou, avistou e viu milhões de ossos, de esqueletos humanos, pessoas que já haviam morrido milhões e milhões de anos. Mas quando Isaquiel, ele acabava de chegar, ele olhou, ele viu, ele avistou
E falou, poxa, mas não pode ser uma dessas coisas. E Deus tornou a falar com ele. Profetiza de cima desse vale e deixa comigo que eu vou fazer as coisas que tem que ser feitas. Use a sua fé, deposite a sua confiança no meu reino, na minha justiça. E Zaqueu não pensou duas vezes. Ele, ouvindo, obedecendo a voz de Deus, ele foi lá e fez dentro daquilo que Deus havia falado. E Deus levantou, revestiu aquele... É como Deus tivesse refazido, porque é Deus que fez você, é Deus que formou vocês do pó, do barro e da cinza. E Deus deu vida. E Deus, ele deu uma alma, ele deu um corpo, ele deu uma formação, ele deu um espírito. Então, no dia de hoje também, tem sido o quê? Do mesmo jeito. Tem sido da mesma forma.